Boa noite, Célula. Paz seja convosco. Como que vocês estão aí do outro lado? Como que tem sido o caminhar com Cristo, né? Nosso Deus é tão maravilhoso e tão gracioso que a sua graça nos acompanha todos os dias, né? E por meio dessa graça maravilhosa, a gente pode viver a sua vontade, viver o que é eterno e dar valor ao nosso Senhor e a tudo que Ele tem nos oferecido, né? Porque o que vem de Deus é eterno, mas o que há no mundo pode ser até ligeiramente prazeroso, mas é passageiro, né? E a palavra de Deus, irmãos, ela é o Evangelho de Cristo, ele é transformador. E para que haja uma transformação, tem que haver um confronto, né? Entre nós mesmos, conosco mesmo, né? Melhor dizendo. E a palavra de Deus é isso. Ela traz confronto ao nosso próprio ser, aonde isso produzirá uma transformação dentro de nós, uma transformação para a nossa melhora, né? A nossa melhora, o nosso crescimento espiritual, para que assim as nossas vidas possam agradar ao nosso Deus, né? E o tema dessa noite fala sobre inversão de valores, né? E infelizmente, irmãos, nós vivemos em um tempo em que os valores espirituais têm sido trocados por valores terrenos, onde o urgente parece mais importante do que o eterno. E Jesus, porém, nos ensina algo muito diferente, que está escrito lá em Mateus 13:44, onde a palavra nos revela: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Mas, Lidiane, o que é inverter os valores espirituais? Irmãos, aqui no texto lido, Jesus contou uma parábola do reino de Deus a um tesouro escondido que um homem encontrou. Esse homem, irmãos, ele vendeu tudo que ele possuía para comprar o campo onde aquele tesouro estava escondido. E a parábola nos fala sobre o valor que devemos dar ao encontrarmos o tesouro chamado Jesus Cristo. Sim, esse é o nosso tesouro maior, né? E nós devemos abrir mão de tudo para não perder esse tesouro. Mas, infelizmente, muitos cristãos, em vez de renunciar a tudo que tem por amor a Jesus Cristo, desejam apenas tudo que Jesus pode oferecer a eles. E assim invertem-se os valores. Mas, meu irmão, eu quero te dizer que nessa noite nós aprenderemos juntos 3 atitudes que levam à inversão de valores. Mas nós também aprenderemos a restaurar esses valores espirituais em nossos corações. E essa parábola, irmãos, nos leva a refletir sobre isso. Temos nós conhecido o valor incomparável do reino de Deus? Reflete aí no seu coração, assim como eu vou refletir aqui no meu coração. Será que nós estamos dispostos a abrir mão de tudo para ter esse tesouro eterno? Ou temos invertido os valores, trocando o eterno pelo passageiro? Jesus nos mostra que o verdadeiro tesouro é o reino de Deus. E isso exige de nós, irmãos, decisão, entrega e prioridade. E quando isso se perde, invertemos os valores. Mas a seguir nós veremos 3 atitudes que nos levam à inversão de valores e também nós veremos como reverter cada uma dessas atitudes com base na palavra de Deus, né?
A primeira atitude que leva a essa inversão de valores é a falta de renúncia. Em Marcos 10, 29 e 30, irmãos, vai nos dizer assim: respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente e no futuro a vida eterna. Irmãos, como foi dito na introdução, desse estudo, nós somos ensinados desde cedo sobre tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Mas nós negligenciamos o fato de que tais conquistas são consequência de uma vida de renúncia por amor a Cristo. E no texto lido, Jesus afirmou que os que receberiam 100 vezes mais são quem? São aqueles que primeiramente deixaram, que renunciaram tudo por amor a Ele. E eu te pergunto, você já renunciou a algo que você amava por amor a Jesus? Pois é, irmãos, a renúncia é uma prova de amor. Muitos querem seguir a Cristo, mas sem abrir mão dos seus próprios caminhos, das suas próprias paixões e planos. A falta de renúncia revela que valorizamos mais o que temos do que aquilo que Deus nos oferece. Foi o caso do jovem rico, que é mencionado na Bíblia. Aquele homem, ele amava mais os seus bens do que a vida com Jesus. Mas nessa noite nós somos convidados a examinarmos o nosso coração. E eu te pergunto, o que você não está disposto a entregar a Jesus? Pensa, o que tem sido prioridade na sua vida que você imagina, não, isso eu não abro mão por nada. E eu quero te convidar a lembrar-se que aquilo que deixamos por amor a Deus jamais será perda, mas um investimento eterno. Renunciar, irmãos, é confiar que o que Deus tem é sempre melhor para nós. E a segunda atitude que leva à inversão de valores é a vontade própria, viver para si mesmo. Em Provérbios 16, 25, a palavra vai nos dizer: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Irmãos, a vontade própria é a inclinação de vivermos para satisfazermos os nossos próprios desejos. Também nos leva a inverter os valores. O texto de Provérbios nos ensina que há um caminho que parece correto ao homem, que caminhos parece correto para a nossa vida, mas que o seu fim conduzirá à morte. E isso acontece quando nós vivemos segundo os nossos próprios desejos carnais. Em Romanos 8:8, nós somos ensinados que os que vivem inclinados aos desejos da carne não podem agradar a Deus. E o maior engano do coração humano, irmãos, é pensar que pode dirigir sua própria vida. Quando vivemos para satisfazer apenas nossos desejos, sem considerar os princípios de Deus, nós invertemos os valores e colocamos a nós mesmos no trono que pertence ao Senhor. Mas se submeta os seus caminhos ao Senhor. Busque a sabedoria de Deus antes de tomar decisões. A verdadeira vida está em viver, para Ele e não para nós mesmos. Quando fazemos de Deus o centro, quando nós fazemos do Pai o centro das nossas vidas, tudo se alinha. E a terceira atitude, irmãos, que leva a essa inversão de valores é o interesse próprio. Em Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 14, vai nos dizer assim:
Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Pouco tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Irmãos, o interesse próprio também é algo que nos leva a inverter os valores. O filho pródigo da palavra contada por Jesus, a qual nós lemos agora, ele não se importou com o amor e os sentimentos de seu pai. Ele apenas exigiu o que ele considerava ser de seu direito e de seu interesse. E muitas vezes, irmãos, nós nos comportamos como esse filho pródigo, quando nós exigimos algo de Deus visando apenas ao nosso próprio interesse. Não nos importamos com a vontade de Deus ou muito menos com o nosso próximo. E nós pensamos apenas em nós mesmos. Mas na sua opinião, como nós podemos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas? Como você entende qual é a vontade de Deus para a sua vida? Nós cremos piamente que Jesus morreu para nos dar a vida eterna. E nós também cremos que o sacrifício de Jesus nos trouxe muitas outras bênçãos, como libertação, cura, prosperidade, entre inúmeras outras bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Mas, no entanto, jamais devemos inverter os valores espirituais, buscando a Deus apenas por aquilo que Ele nos dá. Nossa busca por Deus, irmãos, deve ser prioritariamente por amor a Ele, por quem Ele é, e não apenas pelo que Ele faz. Não é errado, irmãos, pedir bênçãos a Deus. O próprio Jesus nos ensinou a pedir, mas devemos vigiar o nosso coração para nunca invertermos os valores, né? E o filho pródigo, irmãos, é um exemplo claro disso, é um exemplo claro de alguém que inverteu os valores. Ele buscou, os bens do pai, mas ele desprezou o relacionamento com o pai. E quantas vezes fazemos o mesmo com Deus? Queremos suas bênçãos, mas não buscamos a sua face, Mas nessa noite, irmãos, eu quero te dizer que Deus nos convida a voltarmos para Ele com sinceridade, como fez o filho pródigo, E Deus, Ele se alegra quando nós o buscamos por quem Ele é, e não apenas pelo que Ele pode nos dar. Em Mateus 6,33, nos instrui: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, a inversão de valores, ela acontece quando nós colocamos o nosso eu no centro e deixamos Deus de lado. Mas a palavra de Deus nos chama nessa noite ao arrependimento e à mudança de mente. O reino dos céus é o maior tesouro que nós podemos encontrar. E vale a pena, irmãos, vale a pena vender tudo para tê-lo, para ter esse tesouro divino, esse tesouro eterno em nossas vidas. E com tudo isso, uma instrução que agrada a Deus, nós podemos encontrar em Romanos 12:1, onde nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Então, nesta noite, irmãos, a qual o Senhor nos trouxe essa palavra, a palavra de Deus é a revelação do Senhor para as nossas vidas. E nessa noite, que nós possamos entender a palavra de Deus, recebê-la em nossos corações e permitir que Deus aplique essa palavra em nossas vidas, escolhendo diariamente colocar Deus em primeiro lugar, examinar as nossas prioridades, reavaliar os nossos valores e decidir viver para a glória de Deus,
porque, irmãos, Ele é digno de tudo. E quando nós o colocamos no centro, todas as outras coisas encontram o seu lugar. Amém? Essa foi a palavra de Deus para os nossos corações. Que Deus abençoe vocês. Boa noite, célula. Paz seja convosco. Como que vocês estão aí do outro lado? Como que tem sido o caminhar com Cristo, né? Nosso Deus é tão maravilhoso e tão gracioso que a sua graça nos acompanha todos os dias, né? E por meio dessa graça maravilhosa, a gente pode viver a sua vontade, viver o que é eterno e dar valor ao nosso Senhor e a tudo que Ele tem nos oferecido.